Capítulo 04 Os Três Mandamentos. Jinvoo gritou para os outros caçadores. Pessoal. Eles viraram suas cabeças na direção de sua voz. Vocês têm que se curvar diante da estátua de Deus. Os caçadores inclinaram a cabeça em confusão. Se curvar? Se curvar para aquela coisa. Os caçadores que estavam se olhando começaram a xingar Jinvoo. Porra! Mas que merda você tá falando? Essa é uma situação onde você pode falar coisas como essa. Você ficou maluco, Sung Jinwoo. Senhor. Kim alargou as narinas. Parece que eu te julguei errado. Se eu pudesse me levantar desse lugar, eu socaria bem no seu nariz. Jinvoo mordiu seus lábios. Afinal, 6 dos seus camaradas haviam caído pela estátua de Deus. Pensar que ele pediria aos outros que se curvassem em frente a ela, compreensivelmente, isso acenderia sua ira. Mais importante. Não havia provas sólidas para seus palpites. Apenas um pressentimento. Não se podia explicar ou expressar com facilidade o que eles sentiam por instinto. Enquanto ele estava sem palavras, alguém disse, eu faço isso. A voz veio de trás de Jinwoo. Os olhos dos caçadores se voltaram para o líder da rede que falara. Senhor. Sung. Você vai se curvar diante dessa estátua maldita. Todos os caçadores falaram em confusão, Senhor. Sung se virou e encontrou os olhos de Jinwoo. O que você descobriu? Jinwoo sacudiu a cabeça. Apenas um pressentimento. Sim, por enquanto. Entendo. Os instintos de Jinwoo resultaram em 11 deles ainda vivos, bem, 10 após a morte de Senhor. Jin. Sendo assim, não valeria a pena tentar colocar um pouco de fé nele. Foi nisso que Senhor Sung acreditou. Quando o líder da rede se curvou diante da estátua de Deus, o clima no ar tornou-se sombrio. Você vai mesmo fazer isso? Aproveitando a oportunidade que o Senhor Sung havia fornecido, Jinwoo falou. Por favor. Curvem-se diante da estátua de Deus. Essa pode ser nossa única maneira de sair vivo daqui. Vivos. Para sair daqui vivos. Essa frase alcançou os ouvidos dos outros com um grande peso. Sair daqui vivo. Podemos sair daqui. Só por nos ajoelhar para essa coisa. Um por um, os Hesitons caçadores começaram a se curvar diante da estátua, imitando uma cena de adoração. Eventualmente, até mesmo o irritado Senhor Kim também tomou seu lugar curvando-se diante da estátua. No entanto, não houve resposta da estátua de Deus. Seus 2 olhos ainda brilhavam com a terrível luz vermelha. Jinwoo sentiu seu coração afundar em seu estômago. Eu estava errado. E seu olhar se voltou para Jorre ao seu lado. Deitada completamente de bruços no chão com as mãos cobrindo a cabeça, era difícil dizer que ela estava em uma posição de se curvar diante da estátua. Ah! Jinwoo gentilmente agarrou os pulsos de Jorre. Surpreendida, Jorre olhou para ele como uma presa aterrorizada. Ele sem palavras acenou para ela, depois soltou a mão. Lentamente, Jinwoo ajudou Jorre a assumir a posição de adoração diante da estátua de Deus. Isso deve servir. Jinwoo encarou a estátua, ajoelhando-se, depois colocou as mãos no chão e abaixou a cabeça devagar. Uma mudança aconteceu. Oh! Os caçadores que notaram começaram a fazer barulho. A estátua de Deus. Pessoal, olhem para a estátua de Deus. Seus olhos. A luz carmesim que adornava os olhos da estátua estava desaparecendo. O quê? Você quer dizer que isso realmente está funcionando? E assim, as luzes desapareceram completamente dos olhos da estátua. Os caçadores comemoraram em uníssono. A luz desapareceu. Estamos vivos. Os caçadores excitados levantaram-se de seus lugares e comemoraram, mas a estátua de Deus não reagiu. Jinwoo, que seguiu o exemplo, suspirou de alívio. Ufa! Como ele havia adivinhado. Esta sala estava funcionando de acordo com um conjunto de regras e condições, assim como um jogo. Se isso for verdade. O jogo ainda não acabou. Havia mais 2 mandamentos. Segundo, louve o Senhor. Terceiro, prove sua fé. De repente, com um estrondo profundo, toda a sala começou a tremer. A expressão de Jinwoo ficou rígida. Como eu imaginava. Suas suposições estavam corretas. Isso não acabou. O enorme corpo da estátua de Deus estava levantando-se lentamente de seu trono. Os caçadores que estavam celebrando juntos com lágrimas de alegria, congelaram. Oh, ok. Não tinha acabado. Não pode ser. Congelados de medo, os caçadores não podiam dizer nada mais. Seus rostos estavam cheios de terror e desespero. Não. A estátua de Deus ficou em pé. Ela olhou em volta, observando o ambiente, e então começou a caminhar em direção aos caçadores. Estrondo. A cada passo, a estátua de Deus fazia o chão tremer. Estrondo. Sua figura maciça era tal que sua cabeça quase batia no teto. Estrondo. Como seu tamanho absoluto colocou pressão sobre os caçadores, ela lentamente diminuiu a distância entre ela e eles. Ei, Senhor Sung. Senhor Sung Jinwoo. O que temos que fazer? Os caçadores que estavam xingando Jinwoo apenas alguns momentos atrás, agora, olhavam para ele em busca de esperança. Tem mais alguma coisa que temos que fazer? Fale alguma coisa. Mesmo sendo adultos, os rostos dos caçadores estavam à beira de desmoronar em lágrimas. No entanto, eles olhavam para Jinwoo como sua única esperança remanescente. Jinwoo cuidadosamente ajudou Jorre, congelada de medo, a se levantar, e explicou o segundo mandamento. Estava escrito, louve o Senhor, essa é a nossa pista. Ah, é isso. Senhor Kim falou conscientemente, isso estava escrito na tábua, certo? Isso mesmo, louve o Senhor, prove sua fé, temos que cumprir todos os 3 mandamentos. As palavras de Jinwoo estavam em um tom de urgência. Bum! Com um último passo, a estátua de Deus já havia chegado ao grupo. Sua sombra gigante cobria os caçadores, cujos rostos ficaram pálidos. Eu vou tentar.
Um dos caçadores, normalmente um homem tímido e jovem, deu um passo à frente. Ei! O que você vai tentar? Eu faço parte do coral da minha igreja. Se é para louvar, tenho confiança em fazer isso. O jovem respondeu a Senhor Kim e caminhou em direção à estátua de Deus. Ao se aproximar da estátua, ele respirou fundo e começou a cantar. Como eu ando ao lado do Senhor, sua voz juvenil ressoou por todo o salão. Por favor, renove-me e dê-me sua bênção. A estátua de Deus parou diante dele. Os caçadores ofegaram de surpresa e admiração. Como se estivesse satisfeito com a música, a estátua de Deus permaneceu imóvel. Todos os outros sons do salão desapareceram, apenas a voz do jovem foi ouvida. Ganhando coragem do resultado aparente, o caçador fortaleceu sua voz e continuou a cantar. Todas as minhas fraquezas serão lavadas pela graça do meu Senhor. Em meio aos esperançosos caçadores, Jinvoo não conseguiu afastar a sensação de desconforto. A sensação de que eles estavam deixando alguma coisa passar. Não, isso está tudo errado. Ele continuou repetindo o pensamento para si mesmo. Este salão tinha seu próprio conjunto de regras. Agora mesmo, o jovem caçador estava seguindo os mandamentos do cristianismo, que não se aplicam nesse salão. Mas felizmente, a estátua de Deus não estava se movendo. Talvez isso fosse suficiente para cumprir as condições. Jinvoo inclinou a cabeça. A razão pela qual ele não parou de cantar foi porque ele não conseguia pensar em outro jeito de parar a estátua de Deus. De repente, estrondo. Um estrondo alto quebrou o canto, seguido por um grito. Kiaa! Quando a estátua de Deus levantou o pé novamente, os restos mutilados do caçador que cantava caíram de sua sola. Os outros caçadores começaram a gritar também. Ah! Uaac! O rosto anteriormente sem emoção da estátua de Deus estava agora cheio de uma raiva incrível. Ele está com raiva. Fujam. Os caçadores fugiram rapidamente da estátua. Kiaa! Tendo perdido todo o pensamento e razão depois de ver o jovem ser esmagado pela sola do pé da estátua de Deus, uma caçadora simplesmente ficou paralisada e gritou. Merda! Jinvoo, que estava correndo com Jorre em seus braços, rapidamente se virou para tentar ajudá-la. Mas foi bloqueado por Sr. Song. Ajuste. É tarde demais. Como se batesse em uma mosca, a estátua de Deus bateu a mão em cima da caçadora. Bang! Jinvoo se virou. Era uma cena horrível que ele não suportaria testemunhar. Não podemos vacilar aqui. Você está tentando matar essa jovem também. Com a repreensão do Sr. Song, Jinvoo voltou a prestar atenção. O Sr. Song estava certo? Estrondo. Uaac! Estrondo. Estrondo. Socorro! Não mais andando, a estátua de Deus ia de caçador a caçador, esmagando-o sob seus pés. A cada passo, ela sacudia o templo inteiro. Estrondo. Estrondo. Jinvoo correu com os dentes cerrados. Com os olhos fechados, Jorre segurou Jinvoo enquanto corriam. Vamos nos separar. Certo? Sabendo que correrem juntos fazia deles um alvo mais fácil, Jinvoo e o Sr. Song se separaram um do outro. Tentando manter a maior distância entre ele e a estátua de Deus, Jinvoo correu em direção a um lugar nas paredes. Ele viu que o Sr. Park já estava lá, tendo corrido com todas as suas forças, sabendo que havia mais coisas em jogo para ele do que só sua própria vida. A imagem de sua família refletia-se em seus olhos lacrimejando. Seu filho, que parecia com o pai. Sua esposa, com seu segundo filho. Sr. Park não podia se dar ao luxo de morrer em um lugar como esse. Puxando cada grama de sua força, Sr. Park foi capaz de chegar nas paredes mais rápido do que os outros caçadores. Uf! Uf! De repente, Sr. Kim, que era amigo do homem, gritou para o ofegante Sr. Park. Sr. Park. Com a voz familiar, o Sr. Park virou-se para o Sr. Kim. O Sr. Kim apontou para as costas do Sr. Park e gritou. Vire. Vire-se. E algo afiado brilhou por trás do Sr. Park. Corta. O Sr. Park foi dividido do topo da cabeça até a base da virilha. Os lados uniformemente separados de seu corpo caíram em diferentes direções no chão. Sr. Park. A estátua que havia cortado o Sr. Park em dois com sua espada simplesmente retornou e voltou à sua posição nas paredes, como se nada tivesse acontecido. Sr. Kim segurou as lágrimas quando testemunhou a morte de seu amigo. Esses malditos pedaços de mer. Estrondo. 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 Atrás dele, a gigante estátua de Deus estava indo de caçador em caçador, esmagando-os com os pés. Aqueles que fugiram para as paredes foram atacados pelas estátuas. Meu braço. Meu braço. O interior do templo havia se transformado em uma cena de terror e carnificina. Jinvoo ofegava descontroladamente enquanto corria, com a testa pingando com suor frio. Suas pernas ficando mais e mais pesadas, sua respiração ficando mais fina. Mas sua cabeça estava preenchida com um único pensamento, se repetindo o tempo todo. Louvo o Senhor. Louvo o Senhor. Louvo o Senhor. O segundo mandamento que inundou sua cabeça. A chave para resolver o significado dos mandamentos deve estar escondida neste salão. Deve ter algo aqui que devemos usar. Mas quando os caçadores entraram inicialmente no templo e olharam em volta, não encontraram ferramentas ou mecanismos. A única coisa aqui são aquelas malditas estátuas. Espera. Um pensamento surgiu na mente de Jinvoo. A única coisa que estão aqui são aquelas estátuas. Os olhos de Jinvoo se arregalaram. Por que eu não pensei nisso? Se as estátuas eram a única coisa nesse salão, então as estátuas devem ser a chave para resolver o mistério. As estátuas só se moviam quando alguém se aproximava, isso deve ser a chave para usá-las de alguma forma. Se isso estiver certo.
Juntando a energia que lhe sobrava, Jinvoo gritou com a respiração ofegante. Pessoal, vão para as estátuas com instrumentos. Continua no próximo capítulo.